Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não estiver, espero que fique depois deste vídeo. Hoje eu estou aqui para falar para vocês quais foram as minhas leituras no primeiro trimestre de 2026. Bom, gente, esse primeiro trimestre foi assim uma negação, tá, nessa questão da leitura, porque eu tenho um total de 5 livros terminados. Mas assim, ó, me deem um desconto, tá? Porque em janeiro e fevereiro eu estava trabalhando. E como vocês viram, a minha rotina de trabalho era um tanto quanto complicada, puxada, corrida, e eu não tinha muito tempo pra ler. E nem priorizava também isso. Mas agora eu estou desempregada. E aí as coisas vão dar uma mudadinha. Então talvez no próximo vídeo de leituras do trimestre, vocês tenham um pouquinho mais de livros aí pra me ouvir falar sobre. Mas vamos lá, então. O audiobook, gente, foi um grandíssimo aliado, tá bom? Senão eu acho que eu teria 2 livros pra apresentar aqui pra vocês. Mas graças à querida Audible, eu posso estar falando um pouquinho mais sobre livros neste canal. Então vamos lá. O primeiro livro que eu terminei em 2026 foi um audiobook chamado Não Pise no Meu Vazio, da Anna Sui. Eu acho que é assim que fala o nome dela. E se eu não me engano, ela é escritora de... Como que é o nome do livro? Ai, gente, eu não vou lembrar, mas é alguma coisa sobre amor, que é um de capa amarela que tem um balanço, sabe? Que eu sou louca por esse livro, de verdade mesmo. Quero muito, 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 e logo, logo eu vou comprar. Assim que eu arrumar um serviço, né, gente? Que agora eu tô desempregada. Ou seja, pobre. Enfim, Não Pise no Meu Vazio é um livro de poemas. Ele é meio que dividido em 3 partes, se eu não me engano. E aí a gente vai vendo esses poemas da Ana. E são poemas, assim, bem pessoais. E eu dei 3,5 estrelas pra esse livro, porque eu me identifiquei muito com alguns poemas que ela trouxe. De verdade mesmo, sabe? Teve uns poemas, assim, que foram um tiro no meu coração, que eu me identifiquei, que eu queria, assim, ter o livro físico pra poder marcar e voltar sempre. Porque no audiobook, eu não sei se tem no aplicativo a possibilidade de você fazer marcações, mas como eu escuto fazendo outras coisas, eu não vou, sabe, ficar marcando as coisas que eu achar interessante no audiobook. Mas eu queria ter feito isso com esse livro, porque às vezes eu falo, tipo, nossa, queria ouvir um poema de Não Pise no Meu Vazio, que eu lembro que tenha me marcado. Enfim, eu queria ter o livro pra poder anotar. E teve uns que eu achei muito nada a ver, que eu não me identifiquei, que eu nem entendi, na verdade, porque poemas também tem muito dessa, né, gente? Às vezes a gente não se identifica e também não entende. Muitos poemas que falam muito sobre amor e... é um amor, assim, que eu nunca senti, sabe? Porque é uma coisa realmente de se entregar muito, etc. Eu nunca namorei, nunca me relacionei, então talvez seja por isso também que eu não tenho me identificado com muito dos poemas aqui presentes, porque fala muito sobre isso, né? O título mesmo, Não Pise no Meu Vazio, eu amei esse título. E tem uma hora, em um dos poemas, que ela fala, não preencha os meus vazios. E eu achei isso muito incrível, sabe? Porque às vezes a gente tem vazios dentro da gente que a gente quer manter assim. E ela fala sobre isso, sabe? Que às vezes os vazios dentro da gente, a gente quer que alguém preencha eles. Mas aí quando preenche eles, a gente não se sente mais como se a gente fosse nós mesmos. Então ela fala, tipo, não pise nos meus vazios e nem os preencham. Porque os meus vazios são os meus vazios e tem que ficar assim. Só que aí às vezes ela quer que alguém preencha esses vazios dela. Então eu achei essas dualidades, que é uma pessoa, né, real. Poemas têm esse negócio, né, de ser muito real. Embora eu acredite que você possa escrever um poema imaginando sentimentos, mas enfim. E eu gostei muito das reflexões que eu fiz sobre isso, sobre... Às vezes a gente tem buracos e feridas dentro da gente que a gente tem que curar sozinhas, sabe? Sozinha. E não querer que alguém venha e cure pra gente, preenche pra gente, mascare pra gente. E porque se isso acontecer, pode ser que a gente perca a nossa essência e quem nós somos. Então eu acho que 3,5 estrelas, tá bom? Porque foi um livro que, quando eu me identifiquei e entendi alguns poemas, explodiu a minha cabeça. Mas também teve muitos que eu tava tipo, ai, acaba logo, deixa, sabe, passa logo, aumenta a velocidade do audiobook. E enfim, é isso. Depois eu terminei outro audiobook que foi Flores Partidas. Eu dei 2,8 estrelas pra este livro. Nós vamos conhecer a história de 3 irmãs, que é a Clary, a Lídia e a Júlia. E a gente vai saber que a Júlia, ela foi dada como desaparecida há muitos anos atrás e a família nunca descobriu basicamente o que aconteceu com ela. O pai e a mãe se separaram, dessas 3 irmãs, né, se separaram em algum momento da vida. E o pai ficou assim, obcecado em descobrir o que tinha acontecido com a Júlia. Só que tem um momento, assim, que ele se matou. E possivelmente porque foi demais, sabe? Tipo, a filha ter desaparecido. E da forma como foi, né? E a mãe, ela continuou, só que foi bem ausente ali, né, na vida das filhas. E aí, tem um momento da história que a gente vai saber que a Claire,
e a Lídia se separaram também, sabe? Tipo, elas pararam de se falar. Na verdade, a Lídia se separou da família toda. Enfim, foi uma família realmente, assim, que ficou quebrada depois desse sumiço de uma das filhas, que foi a Júlia. E aí, logo no começo do livro, a gente vai descobrindo, então, um pouquinho mais sobre a Claire. A gente vai descobrir que ela tá casada com um cara e que ela já foi presa por algum motivo. E aí, a gente vai descobrir um pouco mais também da vida da Lídia, que ela tem uma filha e tem um casinho ali com outro com um cara, né? E a gente vai descobrindo a vida dessas duas mulheres. E a gente vai também saber que existe uma outra menina que desapareceu. E a gente vai ver que isso vai mexer tanto com a Claire quanto com a Lídia, que elas vão sentir alguma coisa, assim, de conexão com esse caso, com essa menina, e elas não sabem entender por quê. Talvez seja porque todas as notícias, né, relembrem ela de quando a irmã desapareceu. E aí a gente vai começar, então, a adentrar essa história com essas dúvidas, sabe? De como que essas histórias vão se entrelaçar, como que essas irmãs se separaram, por que, né, dessa separação delas não se falarem mais, o que aconteceu com a Júlia afinal, o que aconteceu com todo mundo, e enfim, gente, são muitas coisas, eu não vou falar mais, porque qualquer coisa que eu falar aqui possa ser spoiler, então eu vou falar mais, mas é um livro, assim, bem interessante. Mas o que acontece? Até a metade assim, do livro, gente, eu tava achando muito interessante, talvez até um pouco mais da metade, eu tava achando, assim, uma história muito envolvente, porém, é um livro de 400 páginas, mais ou menos. E começa a ficar muito arrastado, muito longo e muito cansativo de ler. Eu estava ouvindo, né, como falei pra vocês, o audiobook, e teve uma hora que, assim, pro final, ele simplesmente me perdeu por completo, sabe? Eu não tava mais prestando atenção na história, eu não tava mais prestando atenção nos plots. Então, assim, a parte mais interessante do livro, que era o final, que é as horas do plot atrás de plot, não sei o que, e descoberta, gente, eu já tava assim, desconecta. Eu tava assim, pelo amor de Deus, acaba essa história, porque eu não aguento mais esse universo, eu não aguento mais esses personagens, sabe? Eu achei o livro longo, tá? Ele podia ser bem menor, entendeu? Eu achei, assim, que a trama, ela não se segura o suficiente pra ser um livro tão grande, sabe? Na verdade, o final, eu acho que ele não é demorado. As coisas acontecem e é frenético. Porém, como o começo e o meio é muito demorado, é muito maçante, quando chega no final, você já tá, sabe, saturado. Então eu acho que ela podia ter encurtado muitas coisas, tirado muitas coisas, enxugado muitas coisas pra deixar a história bem mais envolvente, bem mais legal. Além disso, gente, esse livro, ele é extremamente pesado, extremamente gráfico. Tem umas coisas assim, ó, de eu querer vomitar. Juro pra vocês. Eu não sou uma pessoa muito sensível. Assim, sensível no quesito de não gostar de ler certas coisas. Eu leio de tudo. Mesmo as coisas muito pesadas, eu dou uma parada, respiro e volto. E esse livro, gente, ele é assim, ó, de machucar. Aí o terceiro livro que eu li foi um livro físico, que foi Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Esse daqui é o terceiro volume da saga Trono de Vidro, que é o Herdeira do Fogo. E assim, galera, eu sou muito fã de Trono de Vidro, sou suspeita a falar, gosto muito de todos os livros, gosto muito dos personagens aqui apresentados, gosto muito do mundo. E assim, desde o primeiro livro, tá, gente, eu sou super apaixonada por Trono de Vidro. O segundo livro, pra mim, é o mais chato, é o pior de todos, assim, né, das que eu li. E mesmo assim, eu gostei, porque eu gosto de estar com esses personagens, sabe? Tipo, dá um quentinho no coração, dá uma felicidade de estar aqui nessa história. Quando as pessoas falavam, ai, que a partir do terceiro livro tudo melhora, não sei o que, eu ficava, mano, quero chegar logo neste momento, porque eu gostei muito do primeiro livro, já gostei muito do livro A Lâmina da Assassina, enfim, tô envolvida, né? Então, como que isso vai melhorar ainda mais? Pra onde essa história vai? E outra coisa também é porque no primeiro e segundo livro, as coisas apresentadas, elas são pequenas. E aí eu olhava, né, pro tanto de volume, os tamanhos dos livros que Trono de Vidro tem, e eu ficava, mano, da onde a Sarah J. Maas vai tirar tanta história? E aí agora, gente, que eu terminei o terceiro volume, eu entendi por que as pessoas falam que a partir deste momento aqui, ó, é que as coisas realmente começam a acontecer. Porque este livro aqui abre portas pra muitas coisas acontecerem, pra muitas respostas serem descobertas. Assim, de verdade, galera, esse livro aqui, ele já foi bem mais envolvente que o segundo, foi muito legal, eu gostei muito de acompanhar essa história. E agora eu tô muito curiosa pros próximos livros, porque tem muitas coisas que eu quero descobrir no que vai dar, entende? E eu amo essa história, meu Deus do céu, como eu amo essa história. Eu quero muito comprar o box, então assim que eu começar a trabalhar, eu vou com certeza comprar o box, porque eu preciso ter todos os livros aqui a meu alcance, sabe? Eu não vou falar nada, né, sobre o terceiro livro, porque seria spoiler, mas o que eu posso dizer é que ele é incrível. E aí eu vou falar um pouquinho rapidinho do que é Trono de Vidro, tá? Mas referente à sinopse do primeiro livro, pra não dar spoiler aqui pra vocês, mas acho que todo mundo sabe, né, gente? Trono de Vidro é uma saga super aclamada aí de fantasia, que vai contar a história da Celaena,
que era, assim, gente, uma assassina muito temida por todos, de Adalan. E aí, no primeiro livro, a gente vai descobrir que ela tá presa numa mina, onde as pessoas normalmente não sobrevivem, porque são condições, assim, extremas de escravidão. E aí ela tá ali, né, tentando sobreviver e tal, e ela vai ser chamada pra ser a assassina representante do príncipe Dorian num torneio que o rei vai fazer pra descobrir quem que vai ser o assassino dele, sabe? Que aí, tipo assim, ele vai mandar esse assassino pessoal matar pessoas pra ele. E aí ele vai fazer, então, essa competição, e aí tem várias pessoas que vão indicar assassinos, e a assassina do príncipe Dorian é a Celaena. E aí a Celaena vai, então, pra esse desafio. É basicamente isso, a sinopse do primeiro livro. Só que assim, né, falando assim, parece uma coisa muito simplória, mas, gente, sério. Vai abrindo portas, a gente vai descobrindo coisas, e esse universo, ele vai crescendo, vai criando uma proporções de tamanhos e evoluções de personagens, enfim. Vale muito a pena vocês lerem isso aqui, tá bom? O último audiobook que eu finalizei, gente, nesse trimestre, foi Diários do Vampiro, O Despertar. Sim, galera, quando eu descobri que existiam os livros de Diário de um Vampiro, eu fiquei pensando, será que eu vou ler? E aí eu decidi que eu não iria ler. Ainda mais porque as pessoas falaram que era muito diferente de Diário de um Vampiro, etc. Eu falei, cara, não vou ler. Não tive esse interesse. Porém, gente, eu descobri que tem os 4 livros principais disponíveis na Audible. Eu falei, que mal me tem ouvir esses audiobooks? E aí comecei, entendeu? Aí estou ouvindo agora o segundo, que não vai entrar aqui nesse vídeo, porque eu estou na metade dele, mas eu concluí o primeiro livro, então, que é O Despertar. E assim, gente, detalhe que eu nunca assisti o Diário de um Vampiro inteiro, tá bom? Eu tô na 4ª temporada, terminei já a 4ª temporada, e agora eu tô assistindo a primeira de The Originals, mas assim, é muito diferente, real, oficial, a história dos livros para a história da série. A gente já começa com caracterização de personagem. A Helena é loira no livro. Aí a gente tem também, gente, quantidade de personagens. Porque, por exemplo, o Matt, ele não tem irmã, tá? A Vicky não é irmã do Matt. Ela é outro personagem. A Helena, ela tem 2 melhores amigas, que é a Bonnie e a Meredith. E a Catherine... Não, Catherine não. A... Meu Deus, esqueci o nome dela. A loira, gente, a... Busca rápida no Google. Caroline. A Caroline, nos livros, não é a melhor amiga da Helena. Ela já foi amiga da Helena no passado, mas agora ela meio que quer competir com a Helena pra ser a popular da escola. Porque a Helena, gente, ela é popular na escola, tá? Ela é super decidida, não sei o que. Não é toda acanhadinha, não sei o que, como a Helena é na série. Na verdade, a Helena aqui se parece com a Catherine, e a Catherine se parece com a Helena nos livros, sabe? Enfim, das séries. Parece que trocou as personalidades. Eu tô ouvindo o audiobook, imaginando os personagens da série, mas aceitando que é outra história, outro livro, outra coisa, tá ligado? Então, assim, não tô fazendo comparações entre os dois, porque são mudanças realmente radicais. E eu tô gostando de acompanhar, tô gostando de estar nesse mundo, tô gostando de ver no que vai dar. E assim, o primeiro livro foi bem introdutório, tá? A gente vai descobrir um pouco mais sobre quem é os personagens e vai ter ali todo aquele mistério do que tá acontecendo. A gente meio que não sabe pra onde a história tá indo, sabe? Eu tô achando isso bem interessante. E vamos ver no que vai dar, gente. Realmente, sim, não sei. Pra quem não sabe, Diário de um Vampiro vai contar a história de um vampiro. Na verdade, irmãos vampiros, que é o Damon e o Stefan. E eles vão ter um triângulo amoroso com a Helena, porque os dois vão gostar dela e, enfim... É basicamente isso, não posso falar muito porque eu sei as coisas da série, mas eu não sei as coisas do livro, então não sei o que vai acontecer. O livro, gente, que eu li, que eu finalizei ontem, inclusive, foi Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Eu amo nos livros... O que eu amo nos livros da Colleen Hoover é porque eu fico extremamente envolvida com o universo, com os personagens. E eu acho que tudo isso é muito culpa da escrita. A Colleen, ela sabe escrever muito bem. De uma forma assim que parece que me ludibria, tá ligado? Eu fico viciada. Eu quero ler 24 horas dos meus dias. E quando eu não estou lendo, eu quero e anseio pelo momento que eu vou parar pra poder ler. Então, assim, eu adoro o meu ritmo de leitura quando eu leio os livros dela. Porque eu tenho um pouco de dificuldade em engatar nos livros. Então, ler livros que me trazem com uma facilidade enorme pra história é muito satisfatório. E olha mais cartõezinhos aqui diferente, ó. Gracinha, né? Enfim, aqui nessa história, nós vamos conhecer a Sky. E
o que eu gostei muito dessa personagem, dessa protagonista, é porque ela não é a protagonista fofinha, bonitinha, alegrinha, feliz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela é uma personagem chata. Ela é chata, gente. E ela também é durona, sabe? Então ela é aquela... Ela fala que não quer chorar, ela não gosta de chorar, ela não gosta de mostrar fraqueza e etc. E ela é uma personagem diferente. Porém, isso não significa que a gente vai desgostar dela, entende? Porque eu, pelo menos, gostei muito da Sky. E acredito, pelas resenhas que eu vi, que todo mundo gosta da protagonista, né? Porque tem protagonistas que são chatas, são mal escritas e a gente não gosta. Mas a Sky não é uma dessas, sabe? Mesmo ela sendo chata, a gente vê que ela é uma pessoa muito real. E isso faz com que a gente se identifique com ela e goste muito dela, sabe? Eu me identifiquei com algumas partes. Por exemplo, essa questão dela ter dificuldade de chorar na frente das pessoas, de ser sensível, etc. Eu sou um pouco assim, eu sou muito chorona, mas eu tenho essa dificuldade de me abrir para as pessoas, de ser sensível, de ser vulnerável, etc. Então, embora a Sky ela seja assim no nível um pouco mais avançado do que eu me identifiquei um pouco com ela em algumas partes. E enfim, eu gostei da protagonista Sky por ela ser diferente. E deixa eu falar um pouquinho então da sinopse, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro. Vamos falar da sinopse, depois eu falo sobre o que eu achei, depois eu falo sobre as polêmicas, ou vice-versa, enfim. Aqui então a gente vai conhecer a Sky. E logo no início, né, a gente vai ser apresentado ali a vida dela, a gente vai saber que ela é adotada pela Karen, que ela tem uma melhor amiga, que mora assim, bem perto dela, e as janelas dela ficam viradas uma pra outra, e aí elas entram uma no quarto da outra pela janela, e elas são bem amigas mesmo. A Sky, né, vai pra casa da melhor amiga, que eu esqueci o nome dela, enfim, pra poder assistir filmes, porque na casa dela não tem televisão, não tem tecnologia, porque a mãe dela, Karen, é meio que contra isso, sabe? Ela é muito de boa em relação a Sky sair e horários e tal, só que ela é só contra realmente tecnologias. Ela não gosta, ela fala que tecnologia tira nosso tempo e tal. Então ela não deixa a Sky ter televisão, celular, nada dessas coisas. E aí a Sky vai então pra casa dessa melhor amiga, normalmente assistir TV. A mãe dela não liga, sabe, dela assistir filmes na casa da menina. Mas enfim, a gente vai descobrir que a Sky também teve ensino em casa, então ela nunca foi pra escola. A Sky decide que por ela estar no último ano, ela quer ter a experiência de como é estar no ensino médio. Então ela vai pedir pra mãe dela e a mãe dela vai acabar deixando ela ir pro ensino médio. Só que ela estava animada porque ela ia viver esse último ano com a melhor amiga dela. E aí a melhor amiga dela acaba sendo aceita pra fazer um intercâmbio. Então a Sky vai estar sozinha neste último ano. A gente vai conhecer o protagonista masculino, porque é um livro de romance. E o protagonista masculino é o Holder, tá? O Holder, ele vai conhecer a Sky, acho que no mercadinho. E ela vai achar ele bem bonito, vai, assim, sentir alguma coisa por ela. Porque a gente vai saber que a Sky, ela normalmente não sente coisas com meninos, sabe? Ela não sente aquele negócio de querer beijar, de querer namorar. Ela faz isso mesmo porque ela gosta do nada. Ela não sente nada quando ela tá com rapazes. E é disso que ela gosta, de não sentir nada, de não pensar em nada. Quando ela vê o Holder, ela vai sentir uma atração por ele. E ela vai falar, mano, o que é isso? Quem é esse garoto que tá fazendo eu sentir coisas que normalmente eu não sinto? E o Holder, na hora que vê ela, ele meio que pira, tá ligado? Ele fica tipo, ele começa a ir atrás dela e ele pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? Não sei o quê. E aí ela fala, só Sky. E ele fala, não, seu nome... Tem certeza? Ela mostra o RG dela pra mostrar que o nome dela é Sky. E ele fica tipo, eu achei que eu te conhecia de outro lugar. Só que aí ela vai pra escola e ele estuda nessa escola e eles vão começar, enfim, a ter um relacionamento e etc, e se envolver. E é a partir daí que se desenvolve o romance e a história. E todos os livros da Colleen Hoover, eles apresentam um drama por trás, né? Não é só romance. Então aqui também tem um drama por trás, um passado. O passado da Sky e o passado do Holder se entrelaçam. E a gente vai ver como que esse passado se entrelaça e por que eles estão ligados. É muito pesado mesmo. Eu não vou falar mais, porque senão seria spoiler. Mas é um livro com muitos gatilhos, que seria muito importante que, se você tiver algum gatilho, você procure a lista de gatilhos desse livro, porque tem cenas bem complicadas aqui, tá bom? Basicamente, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. E eu gostei dos personagens, tá bom? Mas tem algumas problemáticas neste livro. Por exemplo, o Holder, no começo, ele vai ser um cara meio complicado. Por quê? Ele é violento, não com a Sky, mas a gente vai saber que ele foi expulso da escola ou foi preso, enfim. Só sei que ele ficou 1 ano longe por conta que ele bateu em um cara até o cara ficar com problema de ouvido.
tá ligado? Ele não vai escutar de um lado mais por conta de tanto que o Holder bateu nele. Vai ter algumas cenas que, tipo, ele vai bater no armário, ele vai meio que explodir. Não com a Sky, mas com, sabe, a Sky vai ver ele tendo esses comportamentos. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não acredito que ela vai se envolver com esse cara. Só que ela dá uma desculpa muito, assim, absurda pra mim. Que é que o Holder é desse jeito porque ele vive intensamente. Ele vive, mas ele sente muito. E aí ele não consegue se controlar e ele explode. E eu achei uma coisa muito preocupante a forma como a Colleen trouxe esse tema pra cá. Obviamente que isso aqui é um livro de romance que não tem como tema relacionamentos abusivos e tóxicos. E o Holder é o nosso mocinho, protagonista masculino. Então, assim, ele não vai ser um babaca, tá ligado? Então, depois que eles começam a se envolver romanticamente, o Holder, ele muda, ele se transforma, ele nunca mais tem um ataque de raiva, pelo contrário. Ele começa a ser super legal, super bonzinho, super atencioso, etc, etc, etc. E começa a saber se controlar. Então eu acho que a Colleen, na verdade, só trouxe essa personalidade no início do livro pro Holder pra gente ficar realmente, sei lá, porque tem gente que se atrai por esses bad boys, por esses caras mais assim. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando uma pessoa, por exemplo, procura um dark romance pra ler, ela sabe que o cara vai ser totalmente abusivo, idiota, e babaca, e perigoso. Mas quando você vai ler um drama fofinho, que tem como objetivo trazer um relacionamento que a gente vai falar, ai, que legal, um relacionamento entre duas pessoas, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente trata esses temas. Porque a Sky ter aceitado ficar com esse cara que logo no início claramente demonstrava instabilidade e irritabilidade, etc, 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 é muito perigoso, porque na vida real, o Holder com certeza seria um cara que bateria na mulher. Com certeza seria um cara que proporcionaria um relacionamento tóxico. Então, assim, aqui isso não acontece, o Holder ele se transforma do nada, não existe porquê de ter se transformado. Tudo bem que tem o segundo volume, que eu vou ler logo logo, que é Sem Esperança, que é da visão do Holder, e a gente pode descobrir um pouco mais do porquê que ele era assim no começo aqui do livro, porque eu realmente não tenho uma explicação, sabe? Então, enfim, eu achei essa parte muito problemática e perigosa pra meninas que leem este livro, por achar que o Holder é o cara ideal. E aí, ver um cara que trata elas da forma como o Holder agia e achar que tá tudo bem. Tem umas cenas assim que eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Mas eu tentei entender que a Colleen gosta de escrever pessoas tomando decisões reais. E não decisões que normalmente a gente vê nos livros, que são as decisões certas. Então, muitas vezes são decisões ruins, babacas, estúpidas, idiotas, porque são decisões que nós possivelmente tomaríamos. Mas é incômodo ler essas coisas, sabe? E eu fiquei, meu Deus do céu. E aí teve uma cena, inclusive, que, nossa, eu queria largar o livro, tá ligado? Não queria continuar a história. Mas eu respirei e voltei, e aí no final tudo se resolveu. E é basicamente isso. Mas assim, gente, eu gostei muito porque tanto a Sky quanto o Holder são duas pessoas que passaram por situações muito complicadas e que sobreviveram a essas situações. E aí aqui, nesse momento do livro, eles vão descobrir outras coisas sobre o passado deles que vai, novamente, né, trazer uma carga muito grande pra vida. E juntos eles vão passando por essas situações. É muito interessante ver, né, como é importante a gente ter pessoas do nosso lado, amigos, namorados, namoradas, famílias, pra nos ajudar a passar pelos momentos mais difíceis, né? Porque às vezes a gente consegue passar sozinho, mas quando a gente tem alguém é muito mais fácil e muito mais legal. Eu quis trazer essa mensagem aqui pra este livro, porque eu também acho que, assim, os dois eles são muito emocionados e muito dependentes um do outro. Então a gente poderia também problematizar isso, mas eu não vou fazer isso, sabe, gente? Então, enfim, quis ver dessa forma, sabe? Porque os dois são muito fortes, eles conseguiriam passar por tudo sozinho, mas eles passam por isso juntos. Eu achei que foi demasiado, sabe? Tipo, toda hora ela ficava, eu me seguro no Holder porque sozinha minha perna falharia e não sei o que. Eu fiquei, meu Deus do céu, que exagerado. Parece que eles poderiam se tornar dependentes um do outro, sabe? Então eu também achei meio preocupante essa parte. Mas não quis ficar problematizando muito, sabe, gente? Quando a gente lê Colleen Hoover, a gente tem que saber que a gente não pode problematizar demais, tá? Tem que ir com a mente um pouco mais aberta, um pouco mais tranquila. Eu gostei, tá, gente? O final do livro, as coisas se encaixam muito bem. E aí eu achei muito satisfatório. Eu amo quando os livros se encaixam assim, bonitinho. Eu já sabia, tá, gente? Tudo o que ia acontecer. No momento em que, assim, 25% do livro eu já sabia. Era muito claro pra mim qual que ia ser o plot, o que ia acontecer, etc. Mas foi muito interessante acompanhar como tudo aconteceu, como tudo se desenvolveu e o crescimento dos protagonistas, né? Que isso a gente não tem muito como saber. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comentem aqui embaixo quais foram os livros que você leu nesse primeiro trimestre de 2026. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Super beijo. Tchauzinho!